Olá pessoal, olha só, como vimos nos vídeos que eu coloquei para vocês, nas animações a gente tem a questão da importância, né, de evitar essa questão do desperdício de alimentos, né, e que o nosso planeta, os agricultores, né, nossos, as pessoas que produzem os alimentos, produzem muito alimento, tá bom? E que dá para a população comer, mas que infelizmente muito desse alimento é perdido, desde o transporte, quando sai do, do campo, né? Quando a plantação é colhida e quando sai do campo, um pouco já se perde lá, tá certo? Porque se estraga. Outro, outro tanto se perde no caminho, tá bom? Ou se estraga no caminho quando é transportado. Outro pouquinho se perde nos supermercados ou nas feiras, porque se estraga lá também, ou porque não é vendido e vai se estragando, tá bom? Outro pouquinho é desperdiçado por outras questões de dentro da própria rota de venda, tá bom? E assim como em casa, a gente acaba desperdiçando às vezes porque compra muito ou porque compra algum que já está com algum estrago, tá certo? E tudo isso, todo esse alimento, se ele não fosse desperdiçado, daria para alimentar muita gente, tá certo? Porque dessa quantidade de alimentos que é produzida, por exemplo, de cada 3 quilos, como vocês viram nos vídeos, um terço do alimento é perdido, né? Então, vamos dizer que um terço é o quê? Uma coisa dividida em 3. Aí, um terço. Então, por exemplo, de cada 3 quilos, é, praticamente 1 quilo é perdido de comida, se perde durante todo esse processo. E que esse quilo de comida serviria para alimentar quem está passando fome ou quem tem pouca comida em suas casas, tá certo? Que não, seja porque não tem trabalho, seja porque é muito pobre ou mora nas ruas, tá bom? Toda essa questão social também, pessoal. Então, a importância da gente sempre ter esse cuidado. E como falou em uma das partes dos vídeos também, muita gente que compra a mais, né? Compra e tem aquele desperdício, compra muita coisa que não precisa, se estraga em casa, ou come demais, tá bom? E que tem a questão de obesidade, né? De ganho de peso por a gente comer demais também, tá certo? Todos nós estamos passíveis a isso. Aí tem muitas coisas, tá bom? E na nossa atividade do livro de geografia, trabalha isso, integrando com língua portuguesa, como diz aqui no textinho, ó. A gente vai ver essa questão de, como diz no título, ó, uma receita sem desperdício, tá bom? Então a gente evitar o desperdício. Aí acompanhe o texto aí da nossa atividade, crianças. Diz assim, ó: uma parte dos alimentos produzidos no Brasil, infelizmente, vai parar no lixo. O desperdício seria menor se todos nós utilizássemos melhor os vegetais e os animais no preparo dos alimentos. O aproveitamento completo dos alimentos melhora a qualidade de nossa alimentação e também diminui o desperdício e a quantidade de lixo produzido. Então, como falei, a questão da gente aproveitar melhor os alimentos, como vimos nos vídeos, né? Aproveitar folhas, talos das frutas e verduras, né? Evita o desperdício e a gente tem mais vitaminas, mais nutrientes para o nosso corpo, evita o desperdício e também evita de formar lixo, né? De aumentar a quantidade de lixo. Aí o texto continua: para se produzir 1 quilo de banana, por exemplo, gasta-se em torno de 500 litros d'água, tá bom? A gente vai trabalhar em outras aulas também essa questão da quantidade de água para cada alimento, tá certo? E da importância da água para a nossa vida e para as plantações e para a criação de animais e de evitar o desperdício também. E como a gente está falando hoje na parte de desperdício de comida, a gente vê que para produzir aqui, pessoal, 1 quilo de banana, são necessários o quê? Ó?
cerca de 500 litros d'água. Então, se a gente joga uma banana no lixo, a gente está jogando primeiro a questão do dinheiro da nossa família, quanto também um pouco d'água, né? Que para produzir aquela banana foi usada muita água, tá certo? Então essa questão de evitar o desperdício por isso. Primeiro pela questão financeira, né? E depois pela questão da própria plantação, da própria comida. Aí o que é que diz aqui, ó? Quando jogamos fora a casca da banana, estamos também desperdiçando água. Tá vendo aqui? Conheça a seguir algumas partes de alimentos que costumam ser descartadas e que servem a diversas receitas, tá bom? Aí observem aqui na imagem, pessoal. A gente tem aqui, ó, folhas, né? O primeiro exemplo, aqui as folhas. Então a gente tem folhas de quê? Folhas de cenoura, né? De beterraba e do couve, né? Cascas, aí a gente às vezes desperdiça cascas de quê, pessoal? Da manga, não é isso? Da banana e do abacaxi. Desperdiçamos talos de quê? Talos de coentro, de cebolinha, de alface, né? De brócolis, de couve, de vários talos, né? E também as sementes, né? Muita gente, a maioria de nós desperdiça sementes de jaca, sementes de mamão, de melão, de gerimum e de melancia, por exemplo, de várias coisas, né? Então, pessoal, esse desperdício, a gente pesquisando, buscando na internet, buscando com nossos familiares mais velhos, que têm mais conhecimento de aproveitamento de alimentos também, a gente pode, com a nossa família, desperdiçar menos alimentos e fazer esse aproveitamento, economizando água, economizando dinheiro e tendo mais nutrientes para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Então, pessoal, a partir daí a gente vai estudar mais um pouquinho e fazer a nossa atividade. Que aqui diz o seguinte, ó, existem diversos pratos deliciosos, gostosos, né? E nutritivos que você pode preparar aproveitando parte dos alimentos que normalmente jogamos fora, tá certo? Então, essa prática evita o desperdício. Aí conheça a receita de uma bebida refrescante que utiliza a casca da laranja. Aí aqui a gente trabalha, como eu falei, a questão de geografia, com a questão de evitar o desperdício, de aproveitar o ambiente para produção de alimentos. Estuda um pouquinho de ciências com o próprio alimento, né, os nutrientes, as vitaminas, né, como vimos nos vídeos, e estudamos aqui em português o gênero receita, né, que a gente já viu, a questão da estrutura e da significação do gênero receita. Aí aqui a gente tem, né, como já vimos, né, ingredientes, que é a primeira parte da receita, não é isso? E modo de preparo, não é isso? Então vamos estudar um pouquinho isso. Aí os ingredientes da bebida com casca de laranja, pessoal. Vocês vão precisar de quê? 4 cenouras grandes, um copo de suco de limão, casca de laranja, 3 litros de água, açúcar a gosto e gelo a gosto. Estão vendo? Então aqui, ó, nessa imagem a gente tem o que vai precisar, né? Gelo, casca de laranja, açúcar, limão, água e cenoura, né? Então, o que é que vocês vão fazer a partir disso? Separaram os ingredientes, como a gente já estudou em receita, né? Os ingredientes a gente separa as quantidades quando vai fazer uma receita, né? E depois vamos ao modo de preparo, que o modo de preparo diz assim, ó: bater no liquidificador as cenouras com 2 copos de água, tá? As cenouras com 2 copos de água. Depois, né, coar em um guardanapo, né, e reservar o resíduo. Então vocês vão coar no guardanapo, numa peneirinha, né, e reservar o que sobrou, aquele grossinho, ó, como tá aqui, ó, peneirando, e essa sobra aqui da peneira reservar no cantinho, tá certo? Depois
a parte separado, em outro canto, vocês separaram esse daqui e também o suco que foi produzido da questão da cenoura com a água, né? Em outra canto, vocês vão fazer o preparo de novo, bater o suco da cenoura, o suco do limão, né? Que vocês fizeram um suquinho de limão, né? O copo do suco de limão, lembra aqui, no início? Então, vamos bater. É o suco da cenoura que foi produzido aqui, né? O suco do limão e a casca da laranja junto. Então, junta o quê? Suco de limão, suco de cenoura e a casca da laranja. Fez isso? Coe em uma peneira e acrescenta o restante da água, tá vendo? O restante da água, que eram o quê? Eram 3 litros de água. Então, você separou o quê? Bateu primeiro a questão da cenoura com os 2 litros, né? Então, sobrou 1 litro. E depois você juntou o suco da cenoura com o suco do limão e as cascas de laranja e bateu. Depois que coou, você vai juntar com esse outro litro d'água e fazer junto com açúcar e gelo, dar o gosto, né? Para dar o gostinho legal, tá bom? Essa é a nossa receita. Então, vocês vão praticar, depois assim que vocês derem essa semana, na outra semana, vocês vão testar essa receita, tá bom? Com os familiares de vocês e dizerem se ficou legal, gostoso e o que acharam, tá bom? Aí, a partir disso, a gente vai fazer a nossa atividade. São 2 questões aqui, pessoal. Que diz assim a primeira. Pesquise em livros de receitas, na internet ou com seus familiares, uma receita que aproveite ingredientes. Ingredientes o quê? Que geralmente muita gente joga fora. Anota no caderno e na data combinada mostra a profissão. Então, você vai pesquisar as receitas com seus familiares ou na internet e vocês vão após essas pesquisas, vocês vão anotar essa receita, por exemplo, receita com restos de casca de outra fruta, ou com talos, tá bom? Sopa que usa talos ou folhas de alguma coisa que a gente viu na outra página, né? Como, por exemplo, aqui, a gente tem várias receitas aqui, né? Pronto, aqui, na minha família, por exemplo, antigamente se usava para fazer suco também com cascas de abacaxi, tá bom? Sopa de talos e folhas dessas passas aqui, pessoal, tá bom? Muita gente às vezes faz suco também com cascas de banana e manga, então vocês vão pesquisar aí com seus familiares ou na internet receitas que usam esses restos, assim, restos não, esses sobras de alimentos que a gente sempre desperdiça, partes do alimento, e fazer a anotação dessa receita no caderno de vocês, tá certo? No caderno de português, vocês vão montar, como a gente já estudou estrutura, então vocês vão montar aqui os ingredientes com esse que usam, que vocês encontraram nessa receita e como fazer, tá bom? Tá certo? Depois disso, aí vocês vão montar também, que na página 141 e 143 do final do nosso livro, tem um material de recorte para vocês montarem um livrinho, um caderninho de receitas, tá bom? E o caderninho de receita é assim, ó. Vocês vão para a página 143, né? 141 e 143. Na 141 vocês vão recortar aqui, ó, fazer o que se pede na parte, ó. Vocês vão recortar essa parte aqui do livro, tá bom? E vocês estão vendo aqui que tem áreas onde vocês vão precisar cortar, tem áreas pontilhadas, né? E áreas de traço. Então, vocês vão recortou esse quadrado grande aqui do livro, vocês vão fazer o que se pede aqui, ó. Primeiro, vocês vão dobrar no meio, tá vendo aqui, ó? Você recortou, então ficou desse jeito, né? Como está na imagem lá, você vai dobrar ela no meio, tá vendo? Como tem os cantinhos, depois recortar no meio só até aqui, ó, nesse cantinho, tá bom? Para ficar esse espacinho aqui no meio, ó. Depois você dobra, tá vendo? Sigam o passo a passo aí, tá bom? Depois que dobrou, aí você vai ver aqui, ó, como dobra, empurrando ele para dentro as setinhas, tá vendo? E depois que você dobrou
e fez essa sequência, vocês vão ver que tem a montagem de tipo um caderninho, tá bom? Vocês vão tentando fazer e tirando dúvidas aqui comigo, tá certo, pessoal?